Aclamar o Santo Evangelho cantando. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na palavra, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos,
pastando na montanha, o espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Cantemos juntos. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Mais uma vez, juntos. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Irmãos e irmãs, amados de Deus, vocês escutaram bem as leituras? Sim ou não? Ficaram impactados? A primeira leitura é triste. Absalão era filho de Davi. E ele se revoltou contra o pai. Ele provocou uma grande rebelião contra o pai. E a gente diz: mas por que isso, meu Deus? Um filho contra um pai. Pois é. A ação do demônio é que leva ao pecado. Vocês viram eu contando os sonhos de Dom Bosco. Esses sonhos de Dom Bosco, isso não é mentira. Ele escreveu isso. E ele tinha sonhos como São José. E ele sonhou e estava no inferno, ouvindo e vendo os demônios planejando como é que eles vão derrubar a gente. É tudo planejado. E se a gente não tiver cuidado? E qual é o cuidado que a gente tem que ter? Oração, penitência, humildade, paciência. A gente vive num mundo sem paciência.
As pessoas não têm paciência. Querem tudo ontem, hoje no máximo. Meu irmão, minha irmã, sem paciência nada se conquista, nada se alcança. Ter paciência não é esperar até cansar. Ter paciência é confiar. Por isso a espera, ela não será longa, ela não será sentida, e você não vai ser tomado por ansiedade, porque você confia. E o que nos falta é confiança. Por isso a ansiedade domina, o medo, a insônia. Quanta gente que não consegue dormir, porque não tem paz, não repousa, é dentro, não é fora, é dentro. E o que fez aquele filho se revoltar contra o pai? O pai deu a brecha. Ele cometeu um grande pecado. É claro que ele se arrependeu, pediu perdão, e Deus perdoou, porque Deus é misericórdia. E Ele nos ensina a ser misericórdia. Infelizmente, dentro da igreja, às vezes estamos de plantão, esperando o outro errar, para cair de pau em cima. Isso não é papel de cristão, isso é papel de demônios, de anjos caídos. O papel do cristão é ajudar aquele que caiu, até porque aquele que não caiu também pode cair. O próprio São Paulo, grande homem de Deus, disse isso: quem julga está de pé, cuidado para não cair. Nenhum de nós pode assegurar que não cai, até porque o inimigo é astuto e traiçoeiro. Mas Davi experimentou o sofrimento em sua casa, porque ele deu uma brecha, ele se deixou vencer por aquele demônio da carne, da mentira, da corrupção. E eu sou melhor do que Davi? Ou você é melhor do que Davi? Parece que às vezes a gente se sente muito melhor do que aqueles que falam que erraram. Pois eu asseguro que não. Eu asseguro que nós somos muito piores do que Davi. Você diz, está me julgando? Não, eu asseguro isso. Estou falando de mim também. Ah, mas você não pode falar de mim porque eu sou puro e santo. Puro e santo nesse mundo, só Nossa Senhora que foi preservada do pecado. Os santos também tiveram seus pecados, mas eles venceram, porque eles confiaram no amor de Deus. E é assim que também nós devemos buscar vencer. Infelizmente, damos brecha, e os sofrimentos e muitas adversidades são consequência do nosso pecado. E a gente diz, por que que Deus? Por que que Deus não? Porque foi que eu errei, porque foi que eu pequei. E por causa desse pecado, Davi nos deu a mais bela de todas as orações penitenciais. É um salmo penitencial chamado Miserere, Salmo 50. Que ele orou, ele clamou a misericórdia de Deus e recebeu. No entanto, a sua casa foi atingida pelo mal. É o que nós pagamos pelo nosso pecado. Não pensemos que nenhum pecado nosso vai ficar incólume, sem que nós recebamos. Não é que Deus está nos castigando, não.
O castigo não vem de Deus, o castigo vem do diabo. Você flertou com ele, ele manda a conta. Manda a conta. E chega rápido. É igual conta, é igual imposto. Não atrasa. É uma precisão impressionante. Se os benefícios tivessem a precisão dos impostos, estávamos feitos. Pois é assim que o diabo age. Ele é preciso na cobrança e cobra. Mas Davi entregou-se a Deus. E ele chorou amargamente a morte daquele filho. E ele se penitenciou muito pela salvação daquele filho. Filimi, filimi, filimi. Como chorava Davi quando pegou Absalão morto, pendurado naquela árvore. Não foi ele que lutou contra Absalão. Ele saiu. Ele nem poderia. Ele falou: como eu posso enfrentar o meu filho? E ele chorou amargamente: filho meu, filho meu. Para vocês verem o mal que o pecado pode provocar, até mesmo num homem tão bom e santo como era Davi, apesar do seu pecado, e justo, um homem correto, apesar do seu pecado. O problema é que nós vivemos num mundo em que só enxergamos o pecado e nunca enxergamos as virtudes ou o que a pessoa faz de bem. Uma pessoa pode fazer tudo de bom na vida, mas basta um erro para mandá-la para o inferno. É assim que as pessoas agem, mas graças a Deus, não é assim que Deus age. Deus ama, acolhe e converte os pecadores. Isso mesmo. E pecadores não são os outros, a quem muitas vezes apontamos. Pecadores somos nós. Sou eu, é você. Nós não deveríamos ter coragem nunca de apontar um dedo para ninguém. Até porque quando aponto um para você, volto 3 para mim. Aponto um para ti e 3 estão voltados para mim, como que dizendo: hipócrita, vê a trave que está no teu olho, deixa de enxergar o defeito do teu irmão. Se tu podes ajudá-lo, dá-lhe a mão, não porque você é melhor do que ele, mas se você é filho de Deus, ama como Deus ama. E foi precisamente esse o pecado que o inferno decidiu lançar contra os filhos de Dom Bosco. Ele acordou apavorado, chamou a todos e começaram a orar, penitência e formar. É o que se chama amor desordenado, que é o amor a si próprio, um amor exacerbado, faz uma pessoa se ensimesmar. E aí está a fonte de muitos e de muitas misérias. Isso mesmo. Às vezes eu me esqueço que sou missionário da misericórdia. E sou missionário da misericórdia, com uma missão clara e objetiva, confiada pelo Papa, a cada um dos quase 1000 missionários da misericórdia espalhados pelo mundo, que é ser sinal desse amor misericordioso. Então eu não posso pregar o contrário do que estou pregando.
Eu não estou defendendo o pecado e jamais defenderei. Até porque ninguém mais do que Jesus foi, ninguém foi mais misericordioso do que Jesus, ninguém amou mais do que Jesus, ninguém conviveu mais com os pecadores do que Jesus, ninguém. E ninguém converteu ou converte mais do que Jesus, porque só o amor pode converter, nunca o ódio, nunca o moralismo, o discurso. Isso é que é discurso de ódio, moralismo, porque eu falo. Cuidado. Quem julga está de pé, cuidado para não cair. Davi errou, se arrependeu, Deus o perdoou. Ele pagou pelo seu pecado. Como cada um de nós vai pagar um por um de todos os nossos pecados. Não pense que um pecado ficará impune. Não. Mas essa conta quem cobra é Deus. E Deus não é acusador. Acusador é o demônio. Deus é Pai misericordioso. Ele nos cobra porque Ele é justo. E Ele nos cobra porque Ele nos corrige. E Ele nos corrige porque nos ama. Um pai corrige um filho porque ama o filho. Um pai, uma mãe que não corrige um filho, está cometendo um ato de desamor. É isso, amados. Essa é a primeira palavra. E a segunda, esta leitura. Que tremendo esse homem endemoniado, que vida maldita, um homem vagando entre os túmulos, entre os mortos, se ferindo com pedras, atormentado por uma legião de demônios. Mas o Senhor Jesus, Ele caminha ao encontro daqueles que precisam. Jesus não dobra a esquina para fugir de um problema. Jesus não muda de calçada para não enfrentar o mal. Jesus enfrenta e vence o mal. Ele nos ensinou a pedir todos os dias, quando rezamos o Pai Nosso, e Ele nos ensinou a pedir: livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. E Ele foi ao encontro daquele homem. Foi para libertá-lo. Como se dissesse a ele: eu estou aqui para te libertar. Hoje chegou a tua vez. E Jesus expulsou aquela legião inteira, que se precipitaram no mar. Não dá tempo aqui fazer um pouco de exegese desse texto, que é um texto programático, mas importante ver a ação misericordiosa de Jesus. E esse homem experimenta a misericórdia de Deus. E muitos dizem: mas Jesus deu um prejuízo no dono dos porcos. Jesus não está preocupado com porco. Jesus está preocupado com gente. Uma pessoa vale mais do que milhões. É assim o amor de Deus por você, por mim, por cada um de nós. Jesus não mede esforços. Jesus faz o que precisa ser feito. Para salvar a ti, para salvar a mim, para nos libertar. E Ele enfrenta o mal. Como Dom Bosco nos ensina com esse sonho do inferno. Adão e Eva, eles pecaram pela soberba. Jesus, para nos livrar da sentença de morte, Ele se humilhou.
Ele se humilhou, ele se rebaixou, humilhou-se numa cruz, para arrancar o mal que estava entranhado na alma. Por isso não permita, esse é o pior de todos os pecados. A soberba, o orgulho, que é o amor desordenado. É o que se opõe verdadeiramente a esse amor que Deus manifesta por esse homem. E Jesus exalta precisamente a misericórdia de Deus, quando ele diz ao homem: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e foi evangelizar a Decápole. Decápole quer dizer 10, Cápolis, 10 cidades, 10 cidades ali daquela região. Ele evangelizou, ele testemunhou tudo ali, a obra de Deus na vida dele. É o que Deus quer em nós, um testemunho autêntico, verdadeiro. Mais importante do que estar preocupado em julgar as pessoas ou em condenar as pessoas, vai testemunhar a obra que Jesus fez na tua vida. O que é que você pode apresentar? Ou não tem nada a dizer? É isso. Eu queria concluir, falar de Dom Bosco, teria que ter, porque Dom Bosco tinha muitos sonhos, inclusive Brasília é um sonho de Dom Bosco. E o sonho mais impactante de Dom Bosco tem uma reflexão lindíssima do cardeal, o santo cardeal Schuster, sobre a visão das 2 colunas que apareceram a Dom Bosco. A coluna que representa, na verdade, essa visão de Dom Bosco é a mais atual visão, para mim, no meu entendimento, que existe. 2 colunas, uma, e se refere à realidade da igreja. Uma a Eucaristia e a outra a devoção a Nossa Senhora. Numa coluna, Nossa Senhora. Na outra coluna, Jesus Eucarístico. E no meio das 2 está aquela barca, aquela nau, que pode ser atacada por todas as legiões, mas enquanto ela está ali entre as 2 colunas, nada consegue atingi-la. Isso é importante para nós. Eucaristia e Rosário. Aí está a nossa identidade de cristãos católicos, praticantes, de verdade. Amém. Tinha muitos sonhos dele para falar, para contar do inferno. Ele sonhava muito com serpente. Uma vez ele sonhou com uma serpente horrível. Ele ficou com muito medo. E um homem estranho levou ele e disse: não, vamos lá. E ele foi. E ele deu a ele uma corda, como se dissesse: enfrenta esse mal. Você não fuja do mal. E eles enrolaram, desceram a corda na serpente, no lombo dela. E a serpente se enrolou naquela corda total. E ele dizia que aquela corda representa o terço. E dizia: vocês não sabem o valor e o poder de uma Ave Maria rezada com fé para exorcizar o diabo. E para concluir, eu já tinha concluído, mas eles não entenderam que era para ter encantado.
Eu vou só para concluir, esse ensinamento de Dom Bosco, que é tão precioso, extraordinário, diz assim: quero dar-te a fórmula da santidade. Era assim que ele ensinava os seus filhos. Primeira fórmula: alegria. Um cristão não pode nunca ser triste. Ele até dizia: um santo triste é um triste santo. Segundo, deveres de estudo e de oração, nada de preguiça. Terceiro, fazer o bem aos outros. Alegria, estudar, trabalhar, rezar, fazer o bem. Amém. Amém. Não há mal que me possa vencer. Cante, não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso Em Jesus Cristo, pois tudo posso Naquele que me fortalece. tudo posso em Jesus Cristo. nenhum problema, nem meus pecados poderá superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderá superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Deus é Maior que tudo que me acontece.